Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e também já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal, tá bom? Então bora! No início das transmissões radiofônicas, um pequeno aparelho permitia a recepção do sinal emitido por estações de rádio. Era o chamado rádio de galena, cuja peça central constituía-se de um cristal de galena, que é um mineral de chumbo na forma de sulfeto de cor preta, então, né? A maioria dos sulfetos ele tem coloração preta. O sulfeto de chumbo também aparece em quadros de vários pintores famosos que usaram carbonato básico de chumbo como pigmento branco. Com o passar do tempo, este foi se transformando em sulfeto de chumbo pela ação do gás sulfídrico presente no ar, afetando a luminosidade da obra. Para devolver à pintura a luminosidade original que o artista pretendeu transmitir, ela pode ser tratada com peróxido de hidrogênio, que faz com que o sulfeto de chumbo transforme-se em sulfato de cor branca. Então tem aí o que, pessoal? Vai ter uma oxidação, tá? Para ter esse tipo de transformação, tá? Então nós temos 3 itens aqui, ó. Escreva os símbolos químicos do chumbo e do enxofre. Lembre-se que os símbolos químicos desses elementos se originam de seus nomes latinos, plumbo e sulfur. Pessoal, acredito que o A é mais simples de ser feito, né? Então a gente tem que lembrar qual é a simbologia de cada um. Então aqui, ó, o chumbo. O chumbo, pessoal, assim, pode ser que já esteja disponibilizada a tabela periódica, principalmente nesses vestibulares. Mas é uma simbologia que, teoricamente, a gente consome bastante, né? Aqui, ó, chumbo, Pb, que vem do plumbo, tá? E o enxofre, pessoal, ele vem do sulfur. Também a gente utiliza bastante, principalmente agora nessas de oxidação, tem bastante enxofre nas equações, tá bom? Então, isso aqui, A é só para colocar a simbologia. Então tá aí, ó, Pb pro chumbo e S pro enxofre. Na B, pessoal, eu acho que a B é o que mais complica. Por quê? Porque ele vai falar assim, ó, escreva a equação química que representa a transformação de sulfeto de chumbo em sulfato de chumbo pela ação do peróxido de hidrogênio. Pessoal, a gente tem que lembrar. A gente vai ter que lembrar o quê? A fórmula do sulfeto de chumbo e do sulfato de chumbo. Porque tá bem aqui, né? Ó, ela pode ser tratada com peróxido de hidrogênio, que faz com que o sulfeto de chumbo transforme-se em sulfato, que é de cor branca. A maioria dos sulfatos são de cores brancas. Tá bom? Então eu acho que isso seria o mais problemático, tá? Então, como a gente tem que escrever essa reação, então vamos lá. Até aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui no canto. PbS, que é o sulfeto de chumbo, mais água oxigenada. Água oxigenada, vocês vão lembrar, pessoal, que é H2O2? Acredito que sim, que não é tão difícil assim lembrar. Talvez o sulfeto a gente cometa algumas coisas. Se o vestibular disponibilizar uma tabela de sais, é melhor ainda, tá? Então nós temos aqui, ó, o sulfato de chumbo, PbSO4, e vai me formar água. Aqui, tá bom? Então ele pediu, ó, escreva a equação química que representa a transformação. Tá aqui. Tá feita. Só que, pessoal, a gente pode agilizar de uma coisa aqui. A gente já pode fazer o balanceamento até por oxorredução. Porque a C, ó, ele vai perguntar, entre as transformações químicas citadas na questão, alguma delas corresponde a uma reação de oxorredução? Responda sim ou não e justifique sua resposta. Então a gente pode já resolver por oxorredução, que vai nos auxiliar para responder a C. Então vamos pegar essa equação, a gente vai balancear ela por oxorredução, utilizar os termos, tá? E a gente vai dar continuidade aqui. Pois muito bem, pessoal, o que acontece aqui, ó? Tá vendo que
nesse caso, a gente sabe, ó, a água, super tranquila, né? A gente já sabe o NOx. Hidrogênio vale mais 1, oxigênio vale menos 2. Na maioria dos casos. Se o hidrogênio for um hidreto, vale menos 1. Se o oxigênio tiver ou peróxido, que tem aí, que é água oxigenada, peróxido de hidrogênio, superóxido e quando ele reage com flúor, ele tem o NOx dele variado. Então a gente não vai ser menos 2, então a gente já sabe isso. Só que temos outra questão aqui, mas vamos lá. Tá vendo? O hidrogênio a gente sabe que é mais 1, então vamos colocar, né? Todos aqueles que a gente conhece já. Aqui, ó. Hidrogênio mais 1, sobe mais 2. Lembrando, quando eu coloco aqui abaixo, é o NOx do elemento. Quando eu subo, eu coloco o NOx do elemento da quantidade total desse elemento. Eu tenho 2 hidrogênios, não tenho? Cada um não vale mais 1, ó. Mais 2. A gente tem que zerar aqui. Mas vamos fazer aquilo que a gente já conhece. Nós temos aqui, ó. A água simples, né? A gente já vem fazendo isso há bastante tempo. O oxigênio na água vale menos 2. Tá bom? O oxigênio aqui vai valer menos 2. Aqui ele muda. Tá? Só que nós temos duas coisinhas. Aqui, ó. Nós temos o oxigênio aqui, ó. Menos 8. Menos 2 vezes 4, menos 8. Tá? Aqui, pessoal, no sulfeto de chumbo, tá vendo que eu tenho um sal de sulfeto? O enxofre, ele vai ter o mesmo NOx como se fosse um óxido. O oxigênio vale menos 2 porque o enxofre é da mesma família, 6A, o grupo 16, nesse caso. Ele vai ter o quê? Aqui, o NOx dele vai ser idêntico ao do... igual ao do oxigênio. Então ele valerá aqui, pessoal, menos 2. Tá? Ele vai valer aqui menos 2. Enquanto o chumbo, ele vai ter NOx nessa questão até fixo. Tá? Então, entendeu a questão? Aqui, lembra que a gente está falando outra coisa? Eu já vou colocar os valores aqui, tá? Só para a gente ter uma noção, vamos já colocar ele aqui. O enxofre valerá, ó, menos 2, subindo, menos 2, certo? O enxofre no sulfato, aqui, ó, até colocar de verde também para dar continuidade, ó, a gente vai ver o quê? Tá vendo que a gente já falou bastante sobre isso. O enxofre do sulfato. Toda vez que eu tenho SO4, eu tô colocando o quê aí? O enxofre sempre valerá mais 6, tá? Tanto no ácido sulfúrico quanto sulfato do que for. Sulfato de chumbo, sulfato de sódio, sulfato de cálcio, não importa, tá? O enxofre valerá quanto? Mais 6. Então, tá vendo que houve mudança aqui, ó? O enxofre vale mais 6. Quando eu subo, ó, mais 6. Ah, eu teria que lembrar isso. É bom, pessoal, porque são coisas que vai ajudar pra caramba a gente na hora da resolução do exercício. Por isso que aqui, ó, nessas horas é o que vai ajudar. Por quê? Porque nós temos aqui, né, o peróxido de hidrogênio, o óxido, né, o peróxido vale menos 1, olha lá, quando eu subo, menos 2. Então, ó, tá vendo? Menos 1. O costume do oxigênio é ser menos 2. Enquanto aqui, ó, do enxofre, ele vale quanto? Menos 2. Tá bom? Então, eu acho que é isso que mais vai pegar a gente. Agora, o chumbo. O chumbo tem NOx fixo? Não. Não tem NOx fixo. E agora? O que eu faço? Pessoal, só a gente ter essa noção. Quando a gente mais ou menos sabe aqui, ó, tanto do sulfeto quanto do sulfato, aí a gente precisa ter uma tabelinha. O que acontece aqui? Tá vendo o quê? Só deixa eu fazer o... Só para ter uma noção. Quanto que eu preciso aqui no sulfeto de chumbo para zerar? Eu não preciso de mais 2? Ó, mais 2 menos 2, 0. Quanto que eu preciso daqui do chumbo para zerar o sulfato? Eu tenho mais 6 com menos 8, menos 2. Ele não muda, vai ficar mais 2 também. Então eu vou até fazer de azul para que a gente... Ó,
mais 2, menos 2, mais 2, certo? Ó, mais 2. Quando eu desço, eu divido mais 2. Tá vendo que não houve mudança no chumbo? Então o chumbo nem oxidou e nem reduziu. Porque quando a gente vê um metal, a gente acha que é o que vai sofrer redução ou oxidação, mas muitas vezes não. Tá bom? Essa é uma questão, falando, essa seria a chatinha, tá bom? E outra coisa, o peróxido de hidrogênio, tá vendo? Ele vem de -1, o oxigênio, para -2. Então ele sofreu uma variação. Vamos colocar aqui, ó. Por mais que a gente saiba, já é tabelado, mas a gente viu que o oxigênio sofreu mudanças. Tá bom? Então nós temos o que aqui, pessoal? Ele partiu, ó, de -2 para +6 o enxofre, não foi? Ele diminuiu ou aumentou o número? Ele aumentou, né? Porque ele partiu de -2 para +6. Ele aumentou. Se ele aumentou, ele oxidou. Sempre na rima. Aumentou, oxidou. Então ele sofreu um processo de oxidação. Ele é o nosso agente redutor. Ele perde elétrons para o outro ganhar. Certo? Enquanto o oxigênio aqui, ó, do peróxido, ele foi de -1 para... Olha lá. Ele foi de -1 para -2. Ele aumentou ou diminuiu? Ele diminuiu. Então, se ele diminuiu, ele reduziu. Tá bom? Ele reduziu. Lembrou? Sempre na rima. Aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Então, ele sofreu um processo de redução. E ele é o nosso agente oxidante. Tá legal? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, vamos calcular a variação dele, tá? O enxofre, ele partiu de -2 para +6, ou seja, ele variou 8. Variou 8, de -2 para +6 variou 8. Tá vendo que aqui, pessoal, qual a maior incidência de enxofre que nós temos? A maior incidência de enxofre, nós temos que ter aqui, ó, nós temos um aqui e um aqui. A gente vai multiplicar por 1, vai dar a mesma coisa, tá? Enquanto no peróxido, a variação foi de quanto? Não foi de apenas 1? Só que, qual a incidência desse elemento que eu tenho? Eu não tenho 2 oxigênios aqui e 1 aqui, então a gente tem que considerar. Ou seja, 2 oxigênios aqui do peróxido se transformaram nesse oxigênio que eu tenho da água aqui. Então a gente tem que multiplicar por 2, tá? Então nós temos um total de 2 de variação, tá legal? Então, agora, sabendo esses coeficientes, a gente pode considerar o quê? A gente pode simplificar aqui, sim ou não? Sim, né, pessoal? São números, lembrando, os números têm que ser inteiros, tá? É os menores coeficientes inteiros. Então, a gente vai dividir por 2 aqui, ó. Dividindo por 2, vai me dar 1. Aqui, eu dividindo por 2, vai dar 4. Tá vendo que agora a gente já sabe os coeficientes menores, que eles já estão simplificados? O que a gente vai fazer? A gente vai inverter. Tá legal? Invertendo, a gente vai fazer, colocar os coeficientes aqui na frente. Então, a gente meio que vai ter que entender, tá? Como que a gente vai fazer isso? Pessoal, tá vendo, ó? Eu tenho o 4 aqui do chumbo. Eu vou ter que colocar o 4 do chumbo na frente da onde eu tiver a maior incidência de oxigênio. Lembre-se, a maior incidência é onde tem a maior quantidade de oxigênio nas moléculas que participaram, tá? No caso, eu vou colocar o 4 aqui na frente da água oxigenada ou em frente da água? Eu vou ter que colocar aqui, né? Porque aqui eu tenho mais oxigênios. Então, por conta disso. Então, a gente vem aqui, ó, e coloca um 4. Tá bom? Colocando um 4 aqui, a gente já sabe. Tá vendo que o 1
do oxigênio, a gente vai colocar na frente da onde tiver mais enxofre. Mas eu tenho um enxofre aqui e um enxofre aqui. Então, tanto faz. Eu posso colocar, ó, uma aqui. E, para balancear, a gente já coloca uma aqui, ó. Porque a gente tem um enxofre aqui e um enxofre aqui. A gente já balanceou o enxofre. Tá certo? Agora, pessoal, colocando esse 4 aqui, a gente vai ter que deixar ele um pouco de canto. Por quê? O último elemento a ser balanceado, oxigênio. Penúltimo, hidrogênio. Antepenúltimo, qualquer outro. Mas a gente tem o chumbo aqui para balancear. No caso, aqui ele já se encontra balanceado, ó, tá vendo? Um chumbo, tá bom? Então, temos um chumbo, já está balanceado. Vamos balancear agora o quê? O hidrogênio. O hidrogênio, tá vendo? Eu tenho 4 vezes 2, eu tenho 8. Eu só tenho aqui. Então, eu pego e coloco 4 aqui na frente para dar 8. Ó. 4 vezes 2, 8. Bateu. Vamos contar agora os oxigênios. 4 vezes 2, eu tenho 8 também oxigênios. Olha aqui, ó. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. 4 mais 4, 8. Então bateu. Tá bom? Só para a gente reescrever a equação balanceada aqui embaixo, só para a gente ter uma noção. Sulfeto de chumbo mais água oxigenada formando sulfato de chumbo mais água. Tá legal? Então vamos lá. Aqui eu tenho 1, 4, 1 e 4. Tá bom? Nossa, deixa eu acertar esse 4 aqui que tá feio. Tá bom? Então, nós escrevemos aqui já a equação balanceada. Agora, a C, ele vai perguntar o quê, ó? Entre as transformações químicas citadas nessa questão, algumas delas correspondem à reação de óxido-redução? Se sim, justifique a sua resposta. Ou não, né? A gente vai justificar da mesma maneira. Então é sim. Por que sim, pessoal? Agora, como que a gente vai justificar aqui, ó? Tá vendo? O enxofre, ele sofreu uma oxidação, enquanto o oxigênio, né, da água oxigenada sofreu uma redução. Ou seja, oxidação perdeu elétrons, redução ganhou. Então, como que a gente pode escrever aqui, ó? A gente pode falar quais delas sofreram, né? A transformação, a gente pode colocar aqui, ó, a transformação do sulfeto em sulfato. Vou até colocar entre parênteses aqui, tá, pessoal? Foi uma oxidação. Tá legal? Então, ó, tá vendo? A transformação do sulfeto em sulfato, que foi uma oxidação, pela ação, né? A gente pode até escrever aqui, ó, vírgula. Pela ação da água oxigenada. Ou peróxido de hidrogênio. Nesses vestibulares, pessoas que são dissertativos, seria muito bom vocês colocarem os termos técnicos. Por mais que a água oxigenada tá aqui. Ah, eu não lembro. Ah, não, ele tá falando aqui também, ó, peróxido de hidrogênio, tá? Então, ó. Mas se não tivesse aqui no caso, eu acho sempre legal, se vocês lembram e têm certeza, eu acho legal colocar. Por quê? Porque você vai enriquecer sua resposta. Tá legal? E o que mais? A gente também... Então, justamente isso, ó, a transformação do sulfeto em sulfato, que sofreu uma oxidação pela ação da água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Ou seja, os elétrons do enxofre migraram para o oxigênio, tá? Então, a gente pode escrever isso também, ó. A gente pode escrever, ó, transferência de elétrons do enxofre
que é o S, para o oxigênio. Porque o oxigênio ele sofreu uma redução. Então é isso, tá? Que a gente está falando. Transformação do sulfeto em sulfato, que foi uma oxidação, a ação da oxigenada, né, pela ação, e a transferência de elétrons do enxofre para o oxigênio. Tá bom, pessoal? Um exercício que demandou muito tempo, mas lembre-se, eu estou explicando bem o passo a passo. Eu acho que a B e a C é mais difícil, porque a gente vai ter que lembrar das fórmulas, todas as fórmulas dos sais, e isso complica. Tá bom? Isso complica e complica bastante em relação a isso. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida, pausa o vídeo, volta aí, coloca aí nos comentários, que é importante, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês, tá? E se você chegou até aqui para engajar melhor o vídeo, coloca aí nos comentários hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Vai ajudar muito o canal. E é claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, vocês têm acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E claro, ajuda a comunidade exatamente crescer imensamente. Conto com o apoio de vocês. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!